Antes das catedrais se erguerem aos céus, antes dos tratados de democracia e da tinta da imprensa, havia Roma. Nascida da lenda e forjada no ferro, Roma não era apenas uma cidade, era uma ideia. Uma centelha nas margens do Tibre, que incendiaria o mundo. No silêncio das colinas do Lácio, algo despertava. Algo que viria a moldar reis e revoluções, religiões e repúblicas. Este é o início da história de um império que não caiu com os séculos, apenas mudou de rosto. Esta é a origem de Roma. No coração da Península Itálica, entre colinas e pântanos, nasceu uma pequena povoação. Não nasceu da vontade dos deuses, mas da necessidade dos homens. Agricultores, pastores e comerciantes, que se fixaram nas colinas ao longo do rio Tibre, buscando abrigo e acesso ao comércio. Eram latinos, sabinos e etruscos, povos distintos que, lentamente, entre alianças e conflitos, deram origem a uma identidade comum. Roma não surgiu de um dia para o outro. Cresceu como tantas outras aldeias, feita de madeira e barro, rodeada de muralhas rudimentares, sustentada pela terra e pela guerra. Foi o seu posicionamento estratégico, entre o mar e o interior, entre o norte etrusco e o sul grego, que a fez prosperar. E com o crescimento, veio a necessidade de liderança. Reis governaram Roma, mas não por direito divino. Governavam porque podiam manter a ordem, repelir os inimigos e garantir colheitas e paz. Mas essa paz era frágil. E em breve, o povo começaria a exigir mais do que reis, exigiria voz. Durante séculos, Roma foi governada por reis. 7 nomes ficaram registados na tradição, mas as memórias são vagas, fragmentadas, misturas de realidade e propaganda. O último rei, Tarquínio, o soberbo, tornou-se símbolo da tirania. O povo suportou abusos, arbitrariedades, imposições. Mas a paciência dos romanos não era infinita. Quando a honra de uma família romana foi manchada por um ato de violência real, a cidade levantou-se. Não mais reis, disseram. Não mais o peso de uma coroa imposta sem escolha. Em 509 a.C., Roma expulsou o seu último monarca. E no vazio que ficou, nasceu uma nova ordem, a República. Um sistema onde o poder era partilhado, onde 2 cônsules se revezavam no comando, limitados pelo tempo e pela lei. Mas Roma não se tornaria justa da noite para o dia. A República nasceu para proteger os privilégios de poucos, os patrícios. Os plebeus, o povo comum, ainda teriam de lutar, não contra reis, mas contra a desigualdade. A República nascente prometia liberdade. Mas liberdade para quem? Os patrícios, descendentes das velhas famílias aristocráticas, dominavam o Senado, os cargos públicos, as leis e os tribunais. Os plebeus, artesãos, camponeses, soldados, sustentavam a cidade, mas não tinham voz. A desigualdade não era apenas económica. Era legal. Um plebeu podia ser preso por dívidas, vendido como escravo, ou condenado por um tribunal onde só patrícios decidiam. A tensão cresceu. E quando os plebeus recusaram lutar numa das guerras da cidade, Roma tremeu. Foi o primeiro grande passo rumo à justiça. Os plebeus retiraram-se do corpo da cidade, ameaçando deixá-la indefesa. E Roma cedeu. Surgiram os tribunos da plebe, representantes com poder para vetar decisões injustas. Vieram depois as leis das 12 tábuas, escritas em pedra, para que ninguém estivesse acima da lei. A República começou a transformar-se. Lentamente, dolorosamente, mas o povo começava, finalmente, a ser ouvido. Com a casa em ordem, Roma voltou-se para fora. Primeiro, dominou as cidades vizinhas do Lácio. Depois, os povos montanheses dos Apeninos, as poderosas cidades etruscas e, por fim, todo o território da Península Itálica. Mas o apetite romano não se saciava. No outro lado do mar, Cartago, a grande potência marítima da época, estendia o seu domínio sobre as águas e as terras férteis. Era inevitável, Roma e Cartago chocaram. Durante mais de um século, travaram-se as guerras púnicas, guerras de uma escala nunca antes vista. Atravessaram-se mares e montanhas, como fez Aníbal com os seus elefantes nos Alpes, espalhando terror em Itália. Mas Roma resistiu. Persistiu. Adaptou-se. E quando Cartago finalmente caiu, Roma não era apenas senhora da Península Itálica, era senhora do Mediterrâneo. Mar Nostrum, chamariam eles. O nosso mar. A conquista trouxe riquezas, mas também trouxe desigualdade. As terras conquistadas enchiam os bolsos dos patrícios. Enquanto isso, os pequenos agricultores, o coração do exército romano, eram expulsos das suas terras, substituídos por grandes latifúndios trabalhados por escravos. Roma crescia em ouro, mas encolhia em virtude. No fórum, os debates eram comprados. Nas ruas, a violência tornava-se uma arma política.
Homens como os irmãos Graco tentaram reformar a República, devolver terras ao povo, restaurar a dignidade da plebe. Tentaram, e pagaram com a vida. O Senado já não servia à República. Servia interesses privados, famílias poderosas, ambições sem limite. O sonho de liberdade transformava-se em medo, conspiração e guerra civil. Roma dominava o mundo, mas começava a perder a sua alma. Num tempo de crise, surgem homens excepcionais e perigosos. Caio Mário, general da plebe, reformou o exército e deu armas aos sem-terra, criando soldados leais não à República, mas ao seu comandante. Lúcio Cornélio Sulla, aristocrata de ferro, marchou sobre Roma com as suas legiões, uma afronta inimaginável, e instaurou o terror para salvar a oligarquia. A República tornara-se um campo de batalha, onde os homens se mediam não pela lei, mas pela força. Depois vieram Pompeu, o Grande, conquistador do Oriente, Crasso, o mais rico dos homens, e Júlio César, ambicioso, astuto, adorado pelas legiões. 3 homens dividiram o mundo entre si, num frágil pacto conhecido como o Primeiro Triunvirato. Mas Roma era demasiado pequena para conter tantas ambições. E no final, só um poderia reinar.